IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, uma ótima tarde de quarta-feira a você que acompanha a programação da TV Floripa. Hoje no Floripa em Foco temos a presença da professora Aline Bittencourt, do IIPC Florianópolis, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Vamos conversar com a professora sobre o assunto interassistencialidade. O que vem a ser esse conceito próprio da Conscienciologia? Bem, vamos conversar então com a professora Aline. Tudo bem, Aline? Tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui à TV Floripa. Obrigada pelo convite. Ok. Aline, o que é então, dentro da Conscienciologia, a interassistencialidade? A interassistencialidade é a vivência da assistência mútua, do trabalho solidário entre as consciências, pautadas principalmente no esclarecimento e no princípio que o menos doente ajuda o mais doente, evolutivamente falando. Então podemos falar também de intercooperação, de ajuda, do saber dar e receber assistência. E há diversos, digamos, tipos ou maneiras de assistir, porque todos nós temos ou carecemos de algum tipo de assistência. Daí que a gente também pode deduzir que há diferente, uma escala gradual, né, de complexidade e desenvolvimento da assistência. E na Conscienciologia, considera-se dois tipos básicos de assistência, né? A consolação e o esclarecimento. Poderias falar um pouquinho sobre isso? Sim, antes eu falei, né, da assistência lúcida, pautada principalmente no esclarecimento da consciência. Então vamos entender esses conceitos, né? Nós temos diferentes necessidades, ou as pessoas, as consciências, têm diferentes necessidades de assistência, que podem começar com coisas básicas até assistências mais complexas a um número maior de consciências. Então pode ser uma assistência, por exemplo, às vezes a nível de afeto, de afetividade, pode ser uma assistência às vezes material, uma coisa emergencial, às vezes é através da informação, do conhecimento e das energias. Então nós falamos na Conscienciologia em dois tipos de assistência. Seria a tarefa de consolação ou TACOM e a tarefa do esclarecimento ou ATARES. Mas qual seria então a diferença entre essas duas, digamos, técnicas ou formas de assistência? A TACOM, ela trabalha de uma forma, digamos, emergencial, mais básica, das necessidades mais primárias das consciências. Então, por exemplo, algumas instituições de bem social, né, alguma doação material. Nós temos exemplo agora, né, que está nos jornais, né, do que aconteceu na Filipinas. Então está a ONU trabalhando, arrecadando dinheiro, agasalho, alimentação, mas é um tipo de assistência necessária, né, nesse planeta, mas ela é efêmera, ela é momentânea, ela soluciona aquele problema daquele momento da consciência. Já a tarefa de esclarecimento, que é uma tarefa mais avançada, ela trabalha com as ideias, né? Então ela busca esclarecer a consciência acerca dela mesma, do seu nível evolutivo, trabalhar com as ideias, ampliar a lucidez da consciência e dar ferramentas para que ela mesma se capacite para transformar ou para desenvolver atributos e ferramentas que permitam melhorar a qualidade de vida dela ou mudar aquela situação. Então a gente tem aquele exemplo típico, né? Uma coisa é você dar o peixe, outra coisa é você ensinar a pescar. As duas são necessárias, né, nesse planeta, só que a gente poderia dizer que a TACOM seria um curso ainda de maternagem, um princípio, enquanto a tarefa de esclarecimento seria um doutorado. E Aline, na Conscienciologia considera-se a assistência, o esclarecimento de forma multidimensional, né? Como é que é essa questão multidimensional? Como é que é esclarecer, assistir além desse plano físico? Sim,
Então vamos continuar, né, pegando alguns exemplos. Eu tinha falado até do próprio caso da Filipinas, né? Nós somos consciências multidimensionais, né? Então nós hoje estamos num corpo físico, estamos atuando nesse corpo físico, mas aquelas consciências que já passaram pela morte biológica e que se estão manifestando em outras dimensões. Então quando nós estamos aqui atuando nessa dimensão, às vezes a gente não tem lucidez, mas a nossa assistência também está afetando ou contribuindo para ajudar as outras dimensões. Só que a maioria das pessoas não tem lucidez para esse processo. Então, o que nós buscamos na conscienciologia? Dominar primeiro as nossas energias, ampliar a nossa lucidez, desenvolver o nosso parapsiquismo para começar a assistir multidimensionalmente de forma lúcida, né? Então, pegando novamente, fazendo um paralelo, né, Itacom, Itares. No caso da Filipinas, existe um grupo de, né, várias pessoas ajudando intrafisicamente, né, com a Itacom, com a tarefa de consolação, nessa situação, com roupas, com alimentos, etc. Mas e as consciências que passaram pela morte biológica durante esse acidente, por exemplo? Quem está assistindo? Quem está acolhendo essas consciências, né? Então, também existe pessoas, né, que trabalham com energias, com técnicas, que dominam o parapsiquismo, que saem do seu corpo físico com lucidez e estão atuando também em outras dimensões, junto com equipes extrafísicas, ou seja, de consciências, né, não físicas, que ajudam essas consciências. Num primeiro momento, às vezes, a gente tem que fazer essa tarefa de consolação para depois, em outro momento, conseguir esclarecer aquela consciência. Então, às vezes, primeiro é atender aquelas necessidades mais básicas e depois a gente consegue, em outro momento, então, esclarecer a consciência, ampliar a lucidez dela, né, para a própria multidimensionalidade, para o próprio processo evolutivo, né? Por exemplo, que a vida continua depois da vida, né? Então, essa consciência, se ela amplia a lucidez, ela pode realizar cursos nessas outras dimensões que vão preparar ela para uma próxima existência. Não sei se ficou claro a tua pergunta. Sim. Agora, Sim. Aline, essa assistência, essa sistemática de assistência multidimensional que tanto fala e traz em cursos, né, conscienciologia, é algo para que o público ele venha a acreditar? É dogma, é ciência? Como é que isso é visto na conscienciologia? Não, isso é uma coisa muito importante, né? O princípio da conscienciologia é não crer em nada, nem mesmo o que você está ouvindo aqui. Tenha as suas próprias experiências pessoais, né? Porque uma coisa é a teoria, uma coisa é eu falar aqui, ou nós conversarmos, né, sobre parapsiquismo, sobre energia. Outra coisa é a pessoa vivenciar, né? Então é muito mais importante a prática, né, do que somente a teoria. Daí que nós, nos nossos cursos da conscienciologia, a gente enfoca na informação e nas ferramentas para que cada um possa ter as suas próprias experiências pessoais. E a projeção da consciência seria a ferramenta, então? Sim, a projeção da consciência, a experiência lúcida fora do corpo físico é uma das principais ferramentas que nós temos de autoconhecimento. Porque, por exemplo, antes eu comentei, né, que há um grupo de pessoas ou pessoas trabalhando, fazendo assistência fora do corpo, ou às vezes através das suas energias. Mas, se a pessoa ela não tem a experiência, ela vai ficar só com a informação. A outra coisa é eu buscar a informação, buscar praticar as técnicas, me qualificar para sair do corpo, né, e vivenciar essa assistência e fazer parte dessa equipe, né, que está trabalhando. E quando a gente fala da interassistência, né, que a gente falou que é aquela assistência mútua, muitas vezes eu saio do corpo e vou ser o assistente,
mas muitas vezes eu saio e sou assistido também, né? Já seja a nível de energias, já seja a nível de experiências esclarecedoras, a nível de informação, né? Então a assistência, ela tem esse viés, é uma mão dupla, uma via dupla, né? Ora eu assisto, ora eu sou assistido. E as pessoas que nos assistem, né? Assistem agora, né? Literalmente aqui no programa. Mesmo que não tenham essas experiências, todas passam por essa questão da projeção, dessa assistência fora do corpo? É algo natural, Aline? A experiência fora do corpo físico, digamos que é algo inerente ao ser humano, devido, digamos, à própria estrutura de corpos que nós temos. A diferença é que é uma minoria que vivencia isso com lucidez, mas todos nós, ao adormecer à noite ou ao relaxar, a fazer uma siesta, como dizemos em espanhol, que é aquele cochilo da tarde, ao relaxar, acontece uma descoincidência dos nossos corpos, né? Que nós temos diferentes corpos de manifestação, então elas se projetam. Só que algumas se projetam muito perto do seu corpo físico, sem lucidez, às vezes continuam dormindo fora do corpo, outras vão um pouco mais longe, às vezes ficam na sua própria casa, mas não têm a lucidez. Então o diferencial é você saber que você está fora do corpo físico e o que você faz fora do corpo físico. E tendo essa consciência, então amplia muito a possibilidade de assistência, porque não é só mais aqui nesse plano, já potencializa. Sim, agora a gente pode começar a assistir, e a gente já assiste dentro desse, ou seja, nessa dimensão, nesse corpo. Né? Eu posso estar aqui, a gente pode estar conversando e ao mesmo tempo o meu parapsiquismo me permite assistir a outras consciências não físicas que podem estar presentes. Ou através das nossas energias, a gente já pode assistir outras consciências. Agora, sair do corpo físico com lucidez, ela amplia as tuas possibilidades, né, de participar de tarefas assistenciais, digamos, maiores, magnas. E você falou em assistência através das energias. E tem um livro que você trouxe, o Manual da TENEPS, em espanhol, fazendo um parênteses que você é voluntária também da IAC, que é uma instituição que leva as ideias da Conscienciologia pelo mundo, né? Voluntariou na Espanha, inclusive, né, Aline? Esse Sim. livro, o Manual da TENEPS, como é que é essa técnica da TENEPS, Aline? Então, a TENEPS é um tipo de técnica avançada, onde nós falamos, né, que existem vários gradientes de assistência. A TENEPS, então, é uma técnica energética de assistência diária, onde você, todo dia, durante 50 minutos, se predispõe à assistência, tanto de consciências que estão num corpo físico, como consciências que não estão mais num corpo físico. Né? Então, já é um exercício diário dessa interassistencialidade. E é uma forma também de assistência anônima. Sim, então você faz, né, tranquilo na sua casa, é um tipo já de assistência avançada, né, que estaria dentro também da tarefa de esclarecimento que a gente comentou. Então, é uma assistência que pode estar acontecendo, por exemplo, até em situações maiores, como nas Filipinas, aquelas consciências que foram para um outro plano nesse momento, em grande escala, elas recebem esse tipo de ajuda energética também? Sim, existe um mecanismo, né, interassistencial, onde todas aquelas pessoas que se predispõem, elas começam a fazer parte desse mecanismo assistencial, como uma mini peça. Então, por exemplo, tanto o praticante da TENEPS, como o projetor lúcido, ou seja, aquela pessoa que sai do seu corpo físico com lucidez e está predisposto para a interassistência, ele automaticamente é convocado por essas consciências, digamos, extrafísicas mais lúcidas, a participar desses trabalhos assistenciais. Então, quando ocorrem, digamos, essas catástrofes, extrafisicamente, há um mecanismo assistencial que vai receber, acolher e encaminhar essas consciências. Ok. Estamos conversando com a professora Aline Bittencourt, do IIPC e também da IAC, né, uma instituição que leva as ideias da Conscienciologia
para o planeta. E teremos um breve intervalo. Na sequência, voltaremos a conversar sobre o tema interassistência e a professora também vai estar falando sobre um curso relacionado a técnicas interassistenciais que vai acontecer em Florianópolis no começo do ano que vem. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá! Retornamos com Floripa em Foco, na programação da TV Floripa, canal 4 da NET. Você também assiste esta programação no site www.tvfloripa.org.br. Eu sou a Eliane de Pinho, do IIPC Florianópolis, e estou conversando com a professora Aline Bittencourt, também do IIPC e da IAC. O nosso tema é a interassistencialidade. Professora Aline, na sequência da nossa conversa, poderia falar um pouco sobre a relação entre a assistência e a evolução? É preciso que nós façamos assistência para que possamos evoluir? Isso está relacionado? Sim, a interassistência está diretamente relacionada com a evolução e está basada no princípio de que ninguém evolui sozinho. Então, a assistência faz parte da nossa programação de vida. Nós evoluímos e crescemos ajudando uns aos outros. Então, ao mesmo tempo que eu assisto, ora eu sou assistido. Então, isso é importante a gente ampliar a nossa lucidez a esse respeito. Porque eu até posso caminhar sozinho, eu até posso ir mais rápido, mas em grupo eu chego mais longe. Então, em determinados momentos você caminha, aí você precisa parar, parar entre aspas, e assistir as pessoas que às vezes você deixou para trás. Então, não tem como eu avançar ou eu, por exemplo, fazer uma assistência mais avançada se eu não pensar nas outras consciências, nas outras pessoas. Então, está diretamente relacionada. Agora, eu assisto pessoas, olho para trás e assisto aquelas pessoas que evolutivamente estão no nível, vamos dizer, inferior ao meu, mas ao mesmo tempo têm consciências mais lúcidas, mais avançadas, mais na frente da evolução, que também estão me ajudando. Então, a evolução funciona dessa maneira. Agora, tem pessoas, assim, muitas pessoas no planeta em que nós vivemos, em que estão ainda muito centradas em si mesmas. Elas ainda não conseguem muito fazer uma assistência maior, Aline, como é que é? Sim, aí poderíamos ver como se dá, digamos, esse despertar, poderíamos dizer assim, para a assistência ou para a vivência da interassistencialidade. Tem pessoas, consciências, que elas têm muitos conflitos íntimos com ela mesma. Então, essa consciência é uma consciência mais necessitada de assistência. Ela não tem espaço no mundo dela para olhar para o lado, para o outro, para saber se alguém precisa de alguma ajuda. Mas chega em determinado momento no processo evolutivo, porque todos evoluímos, uns mais rápidos, outros em determinado momento com maior lentidão. Mas chega um momento quando eu já tenho um certo equilíbrio íntimo, que abre um espaço dentro do meu micro-universo para sair do meu umbigo e olhar para o outro. Então, aí eu começo a ajudar, primeiro, aquelas pessoas que eu tenho afeto, que estão mais próximas, Então, às vezes é um filho, um marido, os pais, o vizinho, os colegas de trabalho. E pouco a pouco, à medida que eu vou ampliando a minha lucidez para a evolução
e para a multidimensionalidade, eu começo também a ampliar a minha assistência. Né? Então, eu começo a assistir outras consciências, né, que vão muito além, digamos, do meu círculo, né, mais íntimo. E isso se dá, às vezes, progressivamente, ou às vezes ela consegue fazer um salto maior, porque ela recebeu também uma informação. Ela acedeu, por exemplo, a um livro tipo da TENEPS, que foi essa técnica, né, assistencial que a gente comentou antes, através dos cursos, né, que nós temos na Conscienciologia, onde ela recebe tanto a informação como a ferramenta para ela se qualificar, então, e fazer uma assistência mais avançada e vivenciar, então, o processo da interassistencialidade de forma lúcida. Né? Então, assim, uma coisa assim, importante, né, para nós pararmos e pensar, eu já faço algum tipo de assistência, tem muitos telespectadores que já devem, né, fazer algum tipo de assistência no nosso dia a dia. Você ajuda um vizinho, ajuda um parente, às vezes de forma econômica, às vezes o saber ouvir, ser um amigo, confidente, onde eu estou, né, dando aquela atenção que a pessoa precisa, um afeto, às vezes é econômico mesmo, em determinado momento crítico da pessoa. Se eu já estou fazendo, digamos, essa assistência, participo, às vezes, ou dou o dinheiro para determinadas instituições, caberia aqui, então, uma pergunta: eu tenho condições de fazer mais? Né? Eu tenho essa autodisponibilidade para que a minha assistência, né, abarque um número maior de consciências multidimensionalmente? Então, isso é uma tomada de consciência a respeito da assistência, sim, né? Seria uma tomada de consciência e de compreensão do mecanismo da evolução. Né? Então, pelo que você fala, Aline, é possível desenvolver o processo da interassistencialidade. Nós podemos ser pessoas mais assistenciais, né? E como desenvolver isso? Na Conscienciologia tem cursos, por exemplo? Tem algo acontecendo por agora? Sim, assim, dentro da Conscienciologia nós temos vários cursos, aliás, todos os cursos, né? Porque a Conscienciologia ela está centrada no estudo da consciência. Né? Então, nós começamos a estudar a consciência, é o objeto principal de estudo, e o mecanismo da evolução, né, da assistência, está envolvido, né, no mecanismo da evolução. Então, todos os cursos poderiam ajudar nesse desenvolvimento. Mas para aqueles alunos, né, que já cursaram os cursos introdutórios da Conscienciologia, nós temos um curso especial que vai acontecer no final de janeiro, que se chama Técnicas Interassistenciais. Né? Então, vocês têm um pré-requisito para aqueles alunos, né, que já têm um conhecimento das energias, do paradigma, né, consciencial. E nesse curso de 3 dias, que vai ser realizado pelo professor Frederico Gani, de Foz do Iguaçu, ele vai ter a oportunidade de qualificar a sua assistência através da prática de técnicas interassistenciais. Desde técnicas mais simples, né, entre aspas, como seria a resolução de problemas familiares, a exteriorização de energias homeostáticas assistenciais, a exteriorização de energias para um alvo específico, fazendo um rapport, uma conexão maior com o amparo extrafísico. A defesa energética também é algo? Sim, defesa energética é algo, né, importante que o aluno já começa a aprender desde as primeiras aulas de Conscienciologia, né, porque para dar, primeiro eu preciso ter. Então, eu preciso primeiro me qualificar, fazer a autoassistência, para depois poder fazer a heteroassistência. E vai falar de outras técnicas também, como a TENEPS, por exemplo, né? Também esse curso serve tanto para aqueles pessoas que querem começar a praticar a TENEPS, como aqueles que já praticam a TENEPS e querem qualificá-la. Então, vão ser trabalhadas outras técnicas mais avançadas, como arco voltaico, que é um tipo de exteriorização, né, que a gente faz para esses chakras superiores, que faz um desbloqueio, né, em todos os chakras das pessoas, com acesso, digamos,
que nós chamamos de centrais extrafísicas de energias, que são campos de energias assistenciais, que são coisas mais avançadas, né? Então fica aqui o convite a todos aqueles alunos do IPC, né, que venham participar desse curso e que qualifiquem a sua assistência. Agora, aqueles que ainda, né, não tiveram a oportunidade, né, de fazer esses cursos e gostariam de aprender, no IPC a gente tem outros cursos também, né, como assistenciologia, que é um curso voltado diretamente para estudar, compreender esse processo da interassistência, né, que ocorre com frequência no IPC. Então, esse curso vai ser ministrado pelo professor Frederico Gani, ele é coordenador do IPC, ele tem uma qualificação maior no trabalho de energia, não é? Sim, o professor Frederico Gani é o que nós chamamos em Conscienciologia um EPICON ou um epicentro consciencial. Então, é um professor muito experiente, né, que já tem um domínio mais avançado das energias, um parapsiquismo, e ele seria, digamos, o epicentro nessa dimensão de um trabalho multidimensional que é realizado num curso desse, um curso de campo que a gente costuma chamar, né? Porque nesse tipo de curso existe a equipe intrafísica e a equipe extrafísica, digamos, especialista nessas técnicas interassistenciais, né? Então, o professor Frederico Gani é uma pessoa com muita experiência, né? Um epicentro que vai estar coordenando, então, esse trabalho de técnicas interassistenciais. E os alunos interessados, né, que tem os cursos introdutórios que você falou, que seria CIP, que é o curso de projeciologia, né, voltado para a projeção da consciência, o CPC, que tem a ver com autoconhecimento, né, e a assistenciologia que você falou. Então, esses alunos que já né, fizeram esses cursos, eles podem começar a fazer inscrições já desde agora no IPC? Sim, eles podem entrar em contato com o IPC. Esse é um curso, digamos, para um público maior, né? Um curso que são até 120 vagas, muitas delas já estão preenchidas, né? Então, todo aquele aluno interessado pode entrar em contato com o IPC, né, através do telefone ou presencialmente, já ir fazer a sua inscrição, né, e garantir a sua vaga para o curso de janeiro. Ok. Aline, muito obrigada pelas informações, né? Bem esclarecedoras. Tá? Você é bem-vinda e volte em outras ocasiões também falar de outros assuntos aí da Conscienciologia. Muito obrigada. Obrigada. Ok. E você, telespectador, queremos convidar também para a palestra do IPC dessa sexta-feira à noite, que vai ser sobre o tema Interações Energéticas entre Pessoas e Ambientes, na Avenida Rio Branco 354, no centro de Florianópolis. Informações também no site, né, www.iipc.org ou no telefone 3224-3446. Agradecemos a sua audiência, a equipe da TV Floripa e até a próxima quarta-feira. IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.